Começando mais um Conexão Cultura aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. O programa de hoje tá especial porque eu vou fazer esse episódio com o meu grande amigo Eduardo Campos, o nosso querido Aladim, o homem que respira cultura, o cantor da TV Câmara. Tudo bem, Eduardo? Para com isso, fica até sem jeito estar do seu lado desse jeito assim, Bruno. Pelo amor de Deus, eu queria dizer que parte de mim chora de alegria de estar na Conexão Cultura hoje. Pelo amor de Deus, muito feliz de estar participando desse programa maravilhoso aqui na TV. Então a gente vai fazer esse programa junto e hoje o programa está recheado de atrações especiais e muito legais. Confere aí. Nós vamos receber hoje, aqui no Conexão Cultura, a cantora Maísa Ohashi, que está lançando o seu primeiro álbum, chamado Partes de Mim. E para quem gosta de ler, temos o quadro Tem na Biblioteca, com uma dica de livro para você emprestar de graça nas bibliotecas municipais aqui da cidade. E temos ainda uma dica de filme muito bacana para você no quadro Sessão Pipoca. A dica de filme de hoje é F1 o Filme. Então, Brunão, pede pro pessoal já se ajeitar no sofá, na cadeira, porque o Conexão Cultura de hoje está só começando. Tá só começando. Vamos então dar o pontapé inicial à Conexão Cultura de hoje com a nossa convidada, que é cantora natural de Caçapava e que compõe desde os 12 anos de idade. Pois é, Brunão, e depois de muitos anos trabalhando com música, ela decidiu assumir o protagonismo desse repertório e reuniu tudo em um álbum chamado Partes de Mim. E é esse novo trabalho que a Maísa Ohashi está lançando e vai ser um dos temas do nosso bate-papo aqui no estúdio. Maísa, seja muito bem-vinda aqui no nosso Conexão Cultura. Bem-vinda. Obrigada, gente, obrigada pelo espaço, mais uma vez. A Maísa que está também com o Lucas aqui, que acompanha no violão também, né, Lucas? E na vida, né? E na vida, é lógico. Que lindo. É, mais do que a música, é um companheiro da vida. Bacana. Fala um pouquinho, então, desse trabalho, Maísa. Você compõe desde os 12 anos, né? Acho que esse título, Partes de Mim, também carrega muito desse trabalho, né? De você, desde esses 12 anos, você com essa sua ligação com a música, né? Eu acho que é bem clichê, mas como a gente brinca, às vezes eu falei, Lucas, é clichê, parte de mim. Ele, clichê funciona. E realmente, foram compilações, assim, de canções que eu escrevi desde quando eu era muito mais nova, até canções que por exemplo, eu escrevi ano passado. Então, vai estar no álbum essa linha do tempo, como se fosse assim. E é autobiográfico, eu trabalho dentro da ideia, né, de... Eu sou mais melancólica, mas eu trabalho muito dentro da ideia da composição sobre transformar aquele momento ruim em sublimação, né, sublimar com a arte, com a cultura, e é uma proposta que eu levo para os shows também, para as pessoas se conectarem com os momentos difíceis, melancólicos, e a gente poder transformar esse sentimento, aquele dia no show, em algo positivo e algo bom. Legal, eu queria que você trouxesse também, falasse um pouco de quais são as suas inspirações para o álbum, né? Quais são os artistas que te inspiraram? Ai, são muitos, gente. Olha, eu escuto desde música erudita até rock and roll, né? Eu sou muito do rock, nós somos da luz. E eu gosto muito, mas eu acho que para esse álbum eu me preparei, assim, lapidei, né? Eu tenho muita referência, mas escutei muito Milton Nascimento, escutei muito um álbum do Caetano Veloso também. Escutei álbuns, né? Escutei Esperanza Spalding, que é a minha musa mora, assim, que é uma baixista norte-americana. Escutei muito Lued Luna também, os álbuns dela, que eu já tinha escutado, mas voltei a revisitar. Porque eu queria um conceito mesmo de um álbum, né? Que falasse a mesma mensagem do começo ao fim e a gente, de fato, contasse aquela história durante as músicas, né? Dentro com as questões também de produções musicais, né? Vamos produzir uma sonoridade mesmo para esse álbum, que eu acho que é o que me ganha bastante lançando um álbum, que é o que eu gostaria de trazer. E esse álbum tem 7 músicas, né? Isso, na verdade, ele teria mais músicas, mas a gente quer fazer num projeto para que dê continuidade. Uhum. Então, provavelmente, a gente vai lançar um segundo álbum. Então a gente meio que dividiu. Esse primeiro vai ter 7 músicas. E aí, como é que foi esse tempo, ou quanto tempo foi de maturação, né? Desde você pensar nesse álbum, reunir tudo que você tinha de trabalho, de material e colocar isso tudo, condensar tudo nesse projeto? Olha, foi um grande processo, assim. Eu voltei a compor durante a pandemia. Eu, infelizmente, perdi a minha avó materna e eu não tive, né, como milhares de brasileiros, aquele momento de despedida, e nasceu uma canção desse sentimento horrível. E essa canção, ela foi classificada para o Festival de Música de São José dos Campos 2023, uma mostra, inclusive com artistas veteranos, assim, eu pude participar e fiquei muito feliz. Então, nasceu de novo aí. A partir daí, que a gente está falando de 2021, né, que a canção nasceu,
A gente está aí há uns 4 anos produzindo esse álbum, porque é tudo independente, né? Então, eu e o Lucas está co-produzindo comigo, e a gente vai com os amigos que são músicos, que tem home studio, a gente tem um pequeno equipamento também, a gente vai fazendo experimentos, então a gente já está lapidando esse material há uns 4, 5 anos, mais ou menos. Bacana. E só para a gente fechar, antes de a gente ir para o nosso a primeira pausa, qual que, além do Parte de Mim, assim, tem uma música que você gosta mais, assim, desse álbum? Porque, assim, falar de música de álbum pro cantor é a mesma coisa que falar de filho, né? Qual que é o seu filho favorito? Mas você tem uma música que você... Tem duas canções. Surgiu uma composição nova, então eu vou colocar um interlúdio. O áudio ele vai ser aberto com interlúdio. Esse interlúdio é um dos meus preferidos por enquanto. E a canção Eu Sinto Muito, porque ela foi arranjada por um grande artista aqui da região, chamado Binho Pinto. E ele é um baterista, educador, tudo. E ele captou, assim, exatamente o que eu queria no arranjo. Então, essa vai ser, inclusive, a única canção que vai ter banda. Porque o álbum ele vai ser feito todo de piano e voz. Por questões de facilidades, né? De permitir que a gente realize. E violão também. E violão. Isso aí. Então, é o interlúdio e Eu Sinto Muito. Bacana. Então, a gente vai para a nossa primeira pausa, Edu. Então, a gente vai, primeiro, né, nessa pausa, a gente vai ouvir um pouquinho da música da Maísa e no próximo bloco a gente volta mais com Conexão Cultura. Né? É isso aí, vamos de música? Vamos de música, então. Dá um trechinho aí da música da Maísa. Partes de mim choram na contramão do juízo positivo que é pra agradecer por sobreviver, por sobreviver. Vapor barato pelo ar, mesmo com satisfação, é possível embaçar a compreensão do que é sobreviver, do que é sobreviver. Quer sobreviver. De volta com Conexão Cultura. Fala aí, Eduardo, você gosta de ler? Você tá lendo alguma coisa? Rapaz, gosto muito. Acabei de terminar um livro meio, assim, pensativo sobre o sujeito na contemporaneidade. Olha só, nossa, tô lá na frente, hein? Que filósofo, isso, hein? Por essa não tá esperando. Pois é, e pra quem quer ler, não tem desculpa, porque aqui na cidade de São José dos Campos tem as bibliotecas que oferecem bons títulos de livros. Então, para você que quer se interessar mais por ler ou quer pegar um livro emprestado para ler, tem as bibliotecas da cidade e tem o nosso quadro Tem na Biblioteca, que dá uma dica de livro para você. Confere aí. Quando a gente pensa em um clássico da literatura brasileira, é difícil a gente não pensar em uma obra que retrate a vida do nosso povo como de fato é. Quente, divertida, cheia de contradições. A obra O Cortiço, de Aloysio Azevedo, é exatamente essa história. Ficou curioso para saber do que realmente essa história fala? Fica aqui comigo porque esse livro tem na biblioteca.
Publicado em 1890, o Cortiço mostra o cotidiano de um conjunto de habitações populares no Rio de Janeiro, lá pelo final do século XIX. Aloysio Azevedo apresenta a vida das pessoas pobres que moravam amontoadas, trabalhavam muito e lutavam por sobrevivência. É uma crítica social forte, que revela a desigualdade do Brasil daquela época. Roda de samba, cheiro de vatapá, casas coladas umas nas outras, vizinho fofoqueiro, portugueses, negros escravizados, imigrantes italianos, relações de interesse, exploração do trabalho, pobreza, confusão. Entre tantas obras da nossa literatura, O Cortiço, de Aloysio Azevedo, é uma das que mais ajudam a entender o nosso país. O Cortiço fez parte de um grande projeto ficcional de Aloysio Azevedo, chamado Brasileiros Antigos e Modernos. O autor queria fazer um grande painel da formação da sociedade brasileira. Acontece que o projeto não foi para frente, restando apenas esse romance. Esse livro incrível é formado por várias histórias que compõem o todo narrativo. Aloysio Azevedo deu vida a uma variedade incrível de personagens. Só que o personagem principal mesmo é o próprio Cortiço. Aqui, a representação dos personagens não é idealizada como no romantismo de José de Alencar e também não tem a densidade psicológica da fase realista de Machado de Assis. O professor e doutor em letras Silvio Roberto Oliveira diz que é difícil enquadrar um escritor em uma só escola literária. Mas ele explica também que é por conta dos comportamentos dos personagens que o Cortiço é inserido dentro da linguagem naturalista na literatura. O grande diferencial desse livro é que a personagem principal não é exatamente uma pessoa. O protagonismo desse livro fica para o Cortiço, um espaço apertado que ferve, que abriga e muda aqueles que vivem lá. Aloysio Azevedo ainda mostra em O Cortiço a principal diferença entre quem vive no cortiço e quem vive em um sobrado. Enquanto o cortiço representa a miséria das classes baixas e a libertinagem, o sobrado representa a ascensão da burguesia. Na história, o cortiço São Romão pertencia ao comerciante português João Romão e ficava no bairro de Botafogo, lá no Rio de Janeiro. João Romão era um verdadeiro explorador. Ele começou com uma pequena venda e aos poucos ele comprou o terreno onde ele construiu o cortiço e uma pedreira que ficava nos fundos do terreno. E ali ele explorava tanto os clientes da venda, quanto os moradores do cortiço, quanto os operários que trabalhavam para ele naquela pedreira. Além disso, desfilam pelo cortiço São Romão vários representantes das camadas mais baixas da sociedade carioca daquela época, como mascates, escravos, ex-escravos, mulheres abandonadas pelos maridos ou mães solteiras, aproveitadores, entre muitos outros tipos. Ou seja, é um verdadeiro retrato daquela sociedade urbana ainda iniciante do Rio de Janeiro no século XIX. E essa é a magia do livro Cortiço, mostrar que a pobreza não é só falta de dinheiro, mas um universo complexo de questões sociais e humanas. Aloysio escreveu essa obra a partir de uma pesquisa social muito forte, e é por isso que o livro até hoje é discutido e lido em todo o país. O Cortiço é um livro que se faz necessário para a gente parar e refletir sobre como uma sociedade molda aqueles que vivem nela. 1890, quando Aloysio Azevedo escreveu essa obra. Será que ele imaginaria que em 2025 isso ainda aconteceria? Que essa regra ainda poderia ser aplicada? E você, já leu o Cortiço? O que acha disso? Tá precisando estudar os grandes clássicos da literatura brasileira? Nas bibliotecas de São José dos Campos você encontra todos os títulos. São 5 unidades para você fazer a sua leitura ou pegar emprestado. Anotado? Tchau, tchau! Brunão, depois dessa dica, vamos voltar a falar um pouquinho mais com a Maísa, falar um pouquinho mais sobre música? Depois do livro, vamos voltar para a música. Maravilha. Então, Maísa, pra gente voltar nessa conversa aqui, você estava falando um pouco das suas referências, eu queria saber um pouco mais da parte de arranjo, assim, como é que funcionou isso tudo, né, para poder trazer todas essas referências para dentro de um álbum. Eu sei que existem várias linhas para seguir, mas como é que foi esse processo também?
Sim, então a gente falando de livro também, Opa. improvisar um pouquinho, no meu show e e as minhas composições, elas são muito inspiradas na poesia. Então eu tenho um processo de composição que eu faço a letra primeiro, depois eu musico. Então eu trago no meu show também algumas leituras de alguns textos, de alguns livros de poesias que me inspiram muito. E eu acho muito maneiro a gente sempre dar esse valor, né, para a leitura, o quanto isso edifica o nosso pensamento e constrói milhares de pontes assim para histórias e inspirações. Então eu sou muito, muito fã da leitura. Então leiam, gente, leiam muito. Agora, sobre os arranjos, eu queria que soasse pop, porque é sempre assim, né? Quando as pessoas falam o que é música pop, você imagina Pablo Vittar. E é música pop. Música pop é muito abrangente. Mas na cabeça da gente que faz música, a música popular é a música que chega até as pessoas. Então eu gostaria muito que a minha música se classificasse como pop, porque eu quero que chegue às pessoas, eu quero que as pessoas se identifiquem. Então, e o pop, ele é mais singelo nos arranjos. Então, para dizer que eu busquei algumas outras referências falando de arranjo, tem muitas questões de música instrumental. O Lucas é do instrumental, e o Lucas, eu acho que ele pode até trazer um pouco dessa referência do que a gente pensou, em unir um pouco da música instrumental, do jazz, que eu sou muito consumidora também, mas que ficasse numa linguagem que chegasse às pessoas, não cabeção, né? Tipo, do lance das músicas do Vozes Caladas mesmo, que foi o arranjo do Lucas. Algumas canções o arranjo é dele, que tem muita coisa mais sofisticada do que eu faço, que eu sou do pop. Mas, ao mesmo tempo, a gente conseguiu trazer, eu acho que essa junção de coisas que ele gosta, que eu gosto, lapidou, e eu considero a minha música os arranjos pop. Tem esse arranjo do álbum que eu falei que eu gostei muito, que eu dei uma inspiração pro Tio Binho, a gente chamaria de Tio Binho, do Avishai Cohen. Óbvio que a minha música tá longe de ser a música do Avishai, mas o Avishai é um grande artista conceituado no mundo inteiro da música instrumental. Então tem referências de arranjos de música instrumental, de arranjos de música pop, e basicamente é isso, assim. Falei um monte de coisa. Basicamente, só um monte de coisa. São várias coisas. E no show, você falou do show que numa música do disco tem a banda e tal, mas no show vai a banda ou vai você e o Lucas apenas? No show vai a banda, porque assim, a ideia é que eu lancei agora, né, dia 30 de outubro, eu lancei o show de lançamento da turnê. Então nós somos em 5 pessoas no palco, 6 basicamente. Eu tenho um outro pianista, que é o Fernando Pontes, eu tenho o Bruno Pinelli no baixo acústico e o baixo elétrico, tem a Doris Mendes no sopro e o Marcos Mello na bateria, além do Lucas Andrade. E a gente tem um show bem completo. Mas a gente faz formações, como vocês estão assistindo, né? Em formação de duo, que é uma formação que vai permitir a gente também, quiçá, ir para fora do país, né? Que tem todos os custos. Então, eu tenho uma banda grande, então aqui, com certeza, eu vou trabalhar o máximo possível com essa formação. Mas se a gente for para fora, talvez a gente vá com uma formação menorzinha. E é essa formação que a gente vai ver agora, antes da nossa pausa, de mais uma música da Maísa, né, Eduardo? Eu quero escutar. Tô doido pra ver aquele violão bonito, captação linda, maravilhosa. Vamos lá, Você quero ouvir. disso, Eu quero ouvir. Eu tô em casa aqui hoje, eu tô em casa. Beleza. Solta aí a Maísa. Sem ter nem perder, amor é a forma mais justa de viver a perfeição em todos os sentidos. Olhos fechados no sorriso estampado. Um dia te encontro por aí, cantando, exercendo a simplicidade de volta à realidade. O amor é a forma mais justa de viver. Olhos fechados no sorriso estampado. Olhos nos olhos no sorriso estampado.
Voltamos para o último bloco do Conexão Cultura, agora para falar de cinema, porque chegou a hora da dica de filme no Sessão Pipoca. É isso aí, a dica de hoje é para quem é aficionado por velocidade e fã da maior categoria de corrida de carros do mundo. Estamos falando de F1, o filme. Confere aí. Olá, como vai você? Tudo bem? Bom, o Sessão Pipoca de hoje está apontando na reta, chegando a 300 km por hora, com um filme que tem tudo a ver com velocidade. F1, o filme, de 2025. Why are you here, Sonny? When you look in the mirror, you see this rough and tumble, old school cowboy. Doesn't take orders, goes his own way, huh? A lone wolf. Dirigido por Joseph Kosinski, protagonizado por Brad Pitt e com o heptacampeão Lewis Hamilton como um dos produtores, o longa conta a história do piloto Sonny Hayes, um piloto veterano que se aposentou após um grave acidente na pista e que, anos depois, é chamado de volta para o circo da Fórmula 1 para salvar uma equipe em crise. Mas, para isso, ele entra em conflito geracional com o companheiro de equipe, um piloto jovem, talentoso, mas ainda inexperiente, o que não o impede de ter uma certa marra, podemos dizer até típica dos jovens talentos. I think it's really wonderful that Apex are giving second chances to the elderly. It's all right. You're just worried I'm quicker than you. You're making a mistake, thinking that I'm just going to be some grateful kid who'll bend the knee to an old-timer. É claro que o filme chama mais a atenção de quem é aficionado por Fórmula 1. Mas se você não se interessa em ver carros dando dezenas de voltas na mesma pista por quase 2 horas, essa produção também vai chamar a sua atenção. Isso porque a edição nas cenas de ação do filme é bem dinâmica, com câmeras nos carros levando o espectador de carona em cada curva. Outra coisa muito interessante desse filme é que várias cenas foram filmadas durante os grandes prêmios reais, como antes da corrida em Silverstone, na Inglaterra. 3 laps to lifetime. Mas o filme não é feito apenas de pontos fortes. Algumas situações mostradas na produção certamente não aconteceriam na vida de um piloto ou em uma situação real de corrida. Porém, a produção é cuidadosa em vários aspectos. Como resultado, F1 o filme com certeza emociona a todos, desde a largada até a bandeirada final. I will take that life, man. 1,000 times. É isso, pessoal. Na semana que vem eu volto com mais um filme para vocês. Até mais! Depois do Brad Pitt pilotando o seu bólido, voltamos. Ah, que isso. Voltamos com mais um pouquinho da Maísa. Maísa, você falou desse seu trabalho, né, do segundo disco, pensando no segundo disco mais à frente. Já tem umas músicas, ou quantas músicas? Já está pensando em quantas músicas vão ter esse segundo disco? Já tem. A ideia é que seja agora uma contribuição. Então, esse primeiro álbum só tem músicas de composições minhas, letra, melodia. E o segundo eu pretendo trazer parcerias. Eu participo de uma coletiva aqui do Vale do Paraíba que se chama Cantautoras, né? Mulheres que compõem suas próprias canções e interpretam. E nisso nasceram várias conexões, Meire do Origem, que é do rap, né, do hip hop, com a Lígia Camada, que ela tem um som ancestral, que a gente chama ela de bruxona, ela é uma mulher amarela, representando maravilhosamente. Então, a Luana Camará, inclusive, a gente está compondo juntas. Então, a Luana, por exemplo, tem a vibe dela do rock, mas ela fala, pô, eu quero fazer algo também mais melancólico, igual você, pra gente misturar as linguagens. Então, o segundo disco vai ser bem uma mistura, assim, e aí eu quero elas cantando comigo. Legal. Gravando as parcerias, além de compor juntas, interpretando também.
Legal. Não tem quantidade ainda de música, eu acho. Eu queria que você falasse um pouco também dessa experiência de fazer um show com composições suas, né? A gente toca, eu também, falando por mim aqui, que eu também, né? A gente toca tanto em outros lugares também. Aqui é a Noite da Arábia, tem em todo canto, né? E aí, eu queria que você falasse um pouco sobre ter o pessoal indo te assistir para ouvir as suas músicas, né? O que isso significa para você também? Olha, primeiro é muita ansiedade. Eu fiz um financiamento coletivo, porque a gente precisava, né? Nós precisamos de recursos e aí eu consegui reunir mais de 63 pessoas no financiamento coletivo. A gente juntou 17 mil e pouco nesse valor e foi possível fazer esse show. Aí começa já aí, porque reunir as pessoas para assistir é um passo até mais os últimos passos, né? Primeiro eu reuni muitas pessoas que acreditam na minha música. E elas quiseram subir no palco comigo. Não, eu vou fazer uma contribuição, eu quero subir no palco com você. Então, a gente teve uma equipe maravilhosa, assim, linda. E, a partir dessa produção, surgiu o desejo das pessoas, né? De olhar assim, nossa, ela tá produzindo algo legal, vai ser algo legal aí, quero ver. Então, quando eu cheguei no palco, pra ser bem sincera, eu tava muito tranquila, porque o processo mais penoso e doloroso, como todos sabem, é a produção, né? A produção desse trabalho, que já tá me dando, assim, desde 4, 5 anos que eu tô produzindo. Então, é uma sensação única de você poder sentar ali, no piano, no caso, e cantar, tocar o show com tranquilidade, que foi, acho que, um dos primeiros shows que eu realmente aproveitei. Porque eu tava tão cansada que eu falei assim, não, eu mereço esse palco. O Lucas tá rindo. Porque, assim, é muito doloroso quando é sem recurso, né? Só com... é muitas portas fechadas. É muito, não vou conseguir. Olha, fica pra próxima. E tá tudo certo. E aí, assim, aquele momento pra mim foi o melhor momento da minha vida. Então, foi o momento mais fácil, porque eu só tinha que cantar. Eu só tinha que cantar, porque a gente já faz tanta coisa. E foi muito lindo. Eu tive na plateia grandes músicos me assistindo, o que me deu ainda mais vontade de continuar, porque são músicos que apreciam artistas que eu gosto. Então, eles estavam lá me prestigiando. Então, foi maravilhoso, assim. É o melhor momento, é aquele momento que eu falei, eu podia durar pra sempre. Aí acabou rapidinho. Maísa, o nosso tempo acabou e eu agradeço você. Obrigada. Muito obrigado por ter vindo aqui. Foi muito bacana receber você aqui. Te desejo para você sorte, né? Nesse novo trabalho que está começando agora, no próximo trabalho e nos outros próximos trabalhos. Se quiser deixar um recado, suas redes sociais também, para quem quiser acompanhar. Sim, eu quero deixar as minhas redes, Maísa Ohashi, com Y, S-A, né? O-H-A-S. Lucas Andrade, que ele é um pouco tímido, um pouco low profile, mas ele também posta as coisas lá. E hoje em dia as redes sociais têm muita força, então quem puder seguir, compartilhar, eu agradeço muito. Ok, então eu agradeço também você, Edu, pela parceria no programa de hoje. Volte sempre, está sempre convidado. Com todo prazer, foi um prazer inenarrável, incomensurável estar do seu lado aqui hoje, Brunão. E é o que eu falo, né? Tem a oportunidade de falar de música, de falar de cultura, conte comigo que aqui estarei do seu ladinho. Você como gênio aparece em todos os momentos. Você veio até de azul hoje, homenagem. Pois é, exatamente. Fiquei até feliz. E é isso, a gente termina o nosso programa Conexão Cultura de hoje e na semana que vem a gente está de volta. Tchau. Valeu.